tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma reflexão. Hoje eu quero conversar sobre a caridade e a imortalidade. Esses dois assuntos parecem não ter conexão, mas tem sim, a gente vai refletir sobre eles. Então, nesse momento, que Jesus possa amparar o coração de cada um de nós, amparar o nosso lar, nossos familiares, protegendo-nos, amparando-nos com mais sabedoria, mais paz, amor, dando-nos forças para seguirmos com fé, com confiança nesta jornada, a caminho da nossa evolução. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo que tem nos dado e nos ofertado. Que assim seja. Muito bem. Então, a caridade, como uma proposta vinculada à imortalidade, o que eu quero trazer para vocês que tenho feito meus estudos. Para começar, vamos falar da caridade. A caridade em si a gente já conhece, a gente já sabe o que ela é. Mas se a gente pegar mais aprofundadamente, nós temos que é um ato de benevolência, é um ato de ajuda ao próximo, é um ato de amor ao próximo, né? A gente já a conhece dessa forma, né? Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós temos, assim, lá vai nos trazer que socorrendo o próximo, a gente está agradando a Deus. Então, além de agradarmos o outro, o próximo, a gente também está fazendo esse agrado a Deus. Por quê? Porque a própria caridade, ela está como um atributo que nos leva a Deus. Então, nada mais justo do que, se eu estou agradando o próximo, se eu estou praticando a caridade, eu estou agradando a Deus também. E, e para aquele que não pratica a caridade? Ora, nós temos o livre-arbítrio. Cada um faz como queira. Não quer fazer a caridade? Tá tudo bem. Sabe aquela história livre-arbítrio? Porém, conhecemos a lei de causa e efeito. E aí, eu não praticando a caridade, vou colher no futuro. Por exemplo, vamos citar assim, nesta encarnação, não vou ajudar ninguém, não quero pensar no próximo, quero só pensar nas minhas coisas, nas minhas situações, e eu não quero pensar em mais ninguém. Não vou praticar a caridade. Numa próxima encarnação, a gente vem para debitar esta parte negativa que ficou em nós. Nós vamos vir numa situação mais de necessidade. Seja a necessidade que for, necessidade material, necessidade de ajuda, necessidade do outro, nós vamos estar numa situação que nós precisemos da caridade. Por quê? Porque a não prática da caridade, ela vai em direção ao egoísmo, ao orgulho, que são as chagas que Jesus veementemente falou contra, né? Falou, não, não é uma questão que nós devemos seguir por esse caminho. Então, a prática da caridade nos olha só, ela favorece o outro e nos favorece. Ela também ajuda o nosso espírito a evoluir. Extremamente importante esta ação da vontade de auxiliar o próximo. Quando eu pratico uma caridade, pode ser um bem material ou uma ajuda. Quando eu estou na evangelização infantil, eu sempre falo para as crianças que não têm dinheiro, né, para ofertar o bem material. Eu falo, olha, escutar o amiguinho, conversar quando ele está muito triste, confortar seu coração numa situação, já é uma prática da caridade. Eu já estou ajudando o próximo. A gente não pode esquecer também que o próximo mais próximo é os nossos familiares, são nossos familiares. Então, a gente não pode nos esquecer de praticar a caridade também com os nossos familiares. Eu dou atenção excessiva lá no outro, ajudo bastante o outro da forma que for e deixo de ajudar os meus próximos, meus familiares. A gente precisa lembrar disso também, tá? É,
E aí vem uma questão também. Eu consigo, ao mesmo tempo, praticar a caridade e fazer mal ao outro? Então, assim, eu pratico a caridade, mas eu sou uma pessoa má. Dá para ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Não, tá? A gente precisa lembrar que essa ajuda ao próximo, ela é um ato de bondade. Então, o maldoso, ele não vai pensar na prática do bem ao outro, tá? E aí, também cabe a gente lembrar da questão de não ficar contando a todos os cantos essa prática. Sabe, o outro texto do Evangelho, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. Então, eu não preciso ficar ostentando, mostrando que pratiquei, mostrando que fiz a caridade. Apenas eu a pratico. E a pratico porque eu quero praticar pelo bem do outro. Eu quero ajudar. Então eu vou ajudar. Sem julgar, sem pensar mal, sem analisar o outro pelo qual eu estou fazendo a caridade, estou ajudando ele. E quando a gente fala assim, ó, não fazer o mal, não faça o mal, é uma forma de praticar a caridade? Aquela pessoa que fica na inércia, que não faz nada, que não vai nem para lá, nem para cá, nem o bem, nem o mal, ali ela não está fazendo nada, nem o bem, nem o mal, ok? Mas a caridade, a prática de ajudar fazer o bem, ajudar o próximo, é um ato de vontade, é uma ação. Então, de uma forma ou de outra, eu estou fazendo, é uma virtude ativa. Eu estou praticando. Então, na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que conseguimos realizar. A gente já conhece esse texto. Já conhece essa frase. Então, não é o mal que eu deixo de lado, mas é o que eu consigo praticar em relação ao bem. Aí a gente vai para o sentido da imortalidade, que seria um ser imortal. Então, a gente já entende, à luz da doutrina dos espíritos, uma vida após o desencarne, a morte do corpo físico. E nós já conhecemos que somos espíritos imortais. Ou seja, temos inúmeras encarnações. Quantos anos a gente tem enquanto espírito? Essa encarnação de 80 anos, 90 anos, o que ela é dentro de um contexto inteiro, de uma vida espiritual que eu já tenho, que eu já adquiri. Então, sabendo que eu sou um ser espiritual, imortal, que essa veste é provisória. Se eu deixo de praticar a caridade, eu não evoluo. Se eu sou imortal, eu vou ter outras encarnações, então eu preciso seguir adiante, eu preciso evoluir, preciso seguir a minha jornada. Então a imortalidade da alma está completamente relacionada à caridade, que é aquilo que eu vou fazer de bem ao outro. E vou fazer o bem para mim mesma, eu vou evoluir dessa forma. Então, se eu pensasse que essa encarnação é única, que eu só tenho essa vida, e não tivesse uma consequência desta vida para uma próxima etapa, que a gente já acredita na encarnação seguinte, talvez a gente pudesse pensar que eu não preciso fazer o bem pro outro, só cuidar de mim mesmo, ser egoísta, pensar comigo só. Mas não, o livro dos Espíritos já nos traz, aqui na questão 148, na questão 149, a intuição, o instinto que nós temos de sermos, de termos a ideia de que há alguma coisa após a morte do corpo físico. É de épocas remotas já o pensamento do ser humano, do homem, imaginar que tem algo depois da morte. E o livro dos Espíritos já traz na sua folha de rosto ali, do início, o primeiro livro é da codificação. Ele já traz para nós ali que o que trata aquele livro. Ele começa assim, ó, sobre a imortalidade da alma. Ele vem falar depois da natureza dos espíritos, as relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura.
Mas ele vai falar sobre a imortalidade da alma. Então, já aí, ele já mata a charada. Que o Espiritismo, um dos seus princípios, é a nossa crença, a nossa ideia da imortalidade da alma. A nossa ideia da imortalidade. Lá na sua conclusão do Livro dos Espíritos, ele vem trazer uma reflexão para a gente da seguinte forma. Ele traz assim, ó. Ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reanima a fé no futuro, reergue as coragens abatidas, faz suportar com resignação as dificuldades da vida. Olha só, ele vem falar para a gente de fé, coragem e resignação. Porque demonstrando a imortalidade da alma, ela vai nos dar esse suporte de crença, de acreditar nesse futuro, de acreditar, de ter coragem de seguir adiante e suportar as dificuldades, nos dá mais força ainda de saber que temos uma continuidade, que aqui não se encerra por si só. E isso aqui não é só isso, né? Eu encontrei no livro Opinião Espírita, num capítulo lá, interessantíssimo, falando sobre a prática da caridade, e eu tirei uma frase dele que é fantástica. É assim, ó. A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Então, são três atributos do homem em relação a uma prática da caridade. É pensar, temos o cérebro. É sentir, temos o coração. E é querer, quando eu tenho as mãos para fazer, que é a ação. Então, essa é a prática. Eu preciso pensar naquela situação em ajudar o próximo. Eu preciso sentir a emoção de querer, sabe? Porque eu não só vou praticar por praticar. Ah, só vou dar uma moedinha ali no semáforo para me ver livre da pessoa. Não, eu vou fazer porque eu quero, porque eu acho que é necessário para aquela pessoa, que ela está precisando. E assim eu vou agir. Aí é com as mãos. Interessantíssimo essa analogia de a sabedoria divina por deixar acima do tronco nosso cérebro, no meio do caminho temos o coração que nos leva até as mãos na hora da prática, da ação. Então, como que a gente pode deixar de pensar esses dois itens separados? Caridade e imortalidade. A caridade como prática do ser imortal que somos, como uma própria evolução para o ser humano. Porque tem lei de causa e efeito e tem livre-arbítrio. E Jesus preconizou o tempo todo: amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Ele sempre colocou para nós o amor, sempre colocou para nós o amor ao próximo, de fundamental importância, que é isso, é a prática da caridade. E como seres imortais, que não vamos ficar somente com essa encarnação, que vai ter um futuro ainda, ou futuros, ainda podemos ter várias encarnações. Para que nós vamos é, não praticar a caridade e deixar o egoísmo e o orgulho abater-nos, porque as provações vão vir mais duras ainda numa próxima encarnação. Então, se nós estamos a caminho da nossa evolução espiritual, do nosso ser espiritual, que é imortal, cabe-nos, pratiquemos a caridade, acreditando e entendendo esta imortalidade, este grande ser que somos todos nós. Nós não sabemos a idade real que nós temos. Então, que possamos ajudar o próximo, que possamos ser úteis, seja para si mesmo, seja para os nossos familiares, seja para o próximo lá do trabalho, alguém da rua, vizinhos, seja como for, que nós possamos ajudar, não sermos egoístas. E essa ajuda pode ser da forma que for, através de uma necessidade material, uma necessidade de uma palavra, de um ouvido para ouvir, acolher a outra pessoa que está angustiada.
mas que a gente possa, acima de tudo, praticar a caridade. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e que essa reflexão nos conforte para sermos mais amorosos uns com os outros. Que assim seja, fiquem com Deus. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.